Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descubra Psicologia. Hoje estou recebendo aqui Maitê, que vai conversar com a gente a respeito de relação terapêutica e contrato terapêutico. Durante a nossa conversa, vocês vão perceber que esses dois assuntos caminham bem próximos. Não vou me arriscar, vou deixar com que a Maitê se apresente, que fale do seu currículo, que com certeza vai fazer isso muito melhor do que eu. Fique à vontade, se apresente aí para a audiência. Meu currículo é bem resumido. Primeiro, obrigada, Jéssica, pelo convite. Trouxe essa moça de Santarém para falar com vocês. Do Pará, né? Vocês localizam onde é Santarém, porque senão o pessoal... Pará, não é o setor de Goiânia. O pessoal vai pensar que é Portugal. Sim, é do Pará. Longe também, tanto quanto Portugal. Bom, eu sou psicóloga há 18 anos, me formei aqui em Goiânia e nessas passagens conheci a Jéssica, que a gente ministrei um curso junto com a Sara. Foi o da Cogmed, né? Isso, Cogmed. E conheci você e sou psicóloga clínica, trabalho no consultório há uns 15 anos, 16 anos, exato, 16 anos. Trabalhei no SUS, no SUAS, que não é fácil, e agora estamos vivendo de clínica. E já trabalhou com a neuro também. Sim, neuropsicóloga. Mas desistiu. E algumas especializações. Então, a questão é... Vocês já surtaram com pais? Porque foi um problema. Eu estava ficando sobrecarregada com o tanto de avaliação e preocupada com aquelas crianças que para mim estavam sob minha responsabilidade. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. E achei melhor parar com a avaliação neuropsicológica e ficar só na psicoterapia. Ótimo. De adulto. Porque o problema nunca é a criança, sempre são os pais. Então, assim, foco no problema, gente. E o problema aqui não era a neuro. Não. Eram os pais. Então, ficou com a psicoterapia e não trouxe os pais para esse processo. Muito bem, lembro de quando você surtou, que você estava vendendo os testes, estava vendendo tudo. Eu queimei pontos, eu falei, não vou voltar, deixa eu vender tudo para não ter perigo. Não vou voltar de jeito nenhum, não tem teste, não tem como fazer esses atendimentos. Muito bem. É porque sempre aparecia alguém implorando, não, por favor, você não atende meu filho, você não faz avaliação do meu filho, e eu, aquele coração assim, mole, eu sempre cedia, e aí teve um dia que eu falei assim, não, chega, não posso mais, não quero mais, acabou. E é isso, não tem como mais, e hoje você encaminha. Encaminho, e quando alguns pais chegam, alguns adultos chegam e perguntam, e aí eu vejo, mais ou menos, eu fico com você, mas encaminho a criança. Você tem alguma demanda específica que você tem um foco maior na clínica? Bom, transtorno de ansiedade, depressivo, e também, assim, dentro do Instagram eu foco em relacionamentos disfuncionais de, principalmente, mães. Esse é o foco principal. E você busca ativamente essas demandas ou elas aparecem? Não, elas aparecem, um vai falando pro outro que teve sucesso e aí a galera vai vindo. Aproveitando esse gancho que você mencionou de trabalhar relações, que é o foco da nossa conversa das relações terapêuticas, né, de como é que isso funciona. Eu gosto da maneira como você traz isso no seu Instagram, porque mostra a real para as pessoas, né, de como é que isso funciona e de lembrar de um ponto importante, que a relação terapêutica é uma relação. Eu costumo conversar com os meus alunos e falar isso, que a gente fala tanto isso, né, durante a graduação, durante pós-graduação, entre os nossos pares, e a gente esquece de fato o que isso significa, que uma relação terapêutica ela é uma relação. E dentro desse aspecto de ser uma relação, muita coisa precisa ser ajustada, muita coisa precisa ser combinada para funcionar.
Mas antes da gente aprofundar, queria saber a sua opinião de uma coisa que a gente escuta muito. Eu trabalho com a TCC, Maitê também trabalha com a TCC, e a gente escuta muito que a TCC é uma terapia fria, né? Que a gente não se conecta com os nossos clientes, passando até por isso, né? Sim. Muitos de nós falamos clientes, não falamos pacientes, então é uma galera distante das pessoas na clínica. Como é que você vê isso? Somos profissionais da saúde, psicólogas, não fazemos trabalhos, não vou falar solidários, que a gente faz trabalho solidário também, mas Sim. Nós precisamos manter esse profissionalismo de entregar ali o melhor, não é caridade, porque muitos acabam vendo assim. Então, essa questão do relacionamento terapêutico que perpassa junto com o contrato é bem importante para mantermos o profissionalismo dentro da área da saúde, porque a psicologia é uma ciência dentro da área da saúde, gente. E você é uma terapeuta fria? Por levar esses pontos assim para dentro do consultório? Não, muito pelo contrário, o pessoal fala muito do profissionalismo, porque quando o paciente chega e eu vejo que a relação, ele está me contratando para um serviço, correto? E eu preciso servir o melhor para aquele paciente, para aquele cliente. Então, assim, tudo tem que ficar muito claro. Inclusive, a nossa relação terapêutica como né? Como que ela vai ser pautada ali, o que eu estou oferecendo, qual vai ser os momentos daquela terapia, o que ele pode, o que não pode. Então, eu sempre digo que a partir do momento em que nós deixamos as coisas claras para a pessoa que está à nossa frente, inclusive para a gente mesmo, as coisas fluem melhor, o trabalho flui melhor. E quais são esses pontos importantes que você percebe que precisam ser estabelecidos para essa relação? Vamos pensar no início. No início, a pessoa agendou com você, ela fez sessão de avaliação, ela vai seguir o processo com você. O que é essencial nesse início? Aí a gente já faz essa conexão com o contrato. Tá, então é o seguinte. Quando a pessoa vem, quando ela entra em contato com a minha secretária, eu já deixo claro como que aquela pessoa ela vai ser mais ou menos atendida. Eu dou uma noção, um norte ali para ela. Então ela vai passar por uma entrevista e nessa entrevista eu faço uma avaliação e pode ser que eu encaminhe essa paciente, pode ser que não. Por quê? Nesta avaliação eu acho extremamente importante a gente deixar claro como que as regras ali dentro do consultório. Então eu tenho isso por escrito. Então ela vem, faz essa entrevista, a secretária já diz, a entrevista é de 50 minutos, não pode ter atrasos superiores a 10 minutos, a sessão é cancelada e não vai ser ressarcido esse dinheiro. Por quê? Porque ela pagou por aquele horário, então para ela desmarcar, precisa desmarcar com 48 horas de antecedência. Então assim, a forma como é o trabalho, como funciona dentro do meu consultório, já começa com o primeiro contato com a secretária. Ali, a gente já sabe, está muito organizado. Quando o paciente vem, eu escuto, faço aquela entrevista mais formal e a gente vê se vai ter uma conexão ou não, porque pode ser que eu não consiga atender aquela demanda e eu preciso encaminhar, justamente pelo fato de a gente não dar conta de tudo. Então eu acredito que isso seja bem ético. Olha, tem uma pessoa que pode te atender melhor que eu e eu passo esse caso para essa pessoa. Caso a pessoa permaneça, não, o caso é para mim.
eu leio um contrato Uhum. para essa pessoa. Nossa, que frio, né? Assim, nossa, que contrato, como assim? Gente, é uma prestação de serviço. E eu prezo para ser muito organizada, séria, para não termos sobressaltos. Uhum. Porque tudo que é combinado é bem melhor, né? Combinado é combinado, não sai caro. Sim. E eu leio, né? Muito simpática, porque geralmente quando eu leio o contrato, o paciente já tem um vínculo comigo. Ele já gostou ali, Uhum. a gente já Quando você chegou teve lá uma nesse lugar. empatia, já teve ali uma conexão. Uhum. E a conexão é muito importante. E aí eu leio, sempre sorrindo, converso, né, ponto a ponto, e digo para a pessoa, olha, isso aqui, tudo que está aqui escrito é muito importante para mim. São os meus valores que são inegociáveis. E valores, gente, é respeito, desmarcações, como que funciona a desmarcação, como que funciona os atrasos, as faltas. Uhum. Eu deixo tudo claro. Alguns pacientes brincam, falam assim, nossa, como que você montou esse contrato? Eu falei assim, a cada raiva que eu passo, um parágrafo é acrescentado. Então, o contrato da Maíra já tem 50 páginas. Não, só 2, só 2 páginas. E geralmente, quando eu leio isso pro cliente, pro paciente, eles aceitam e eles ficam muito mais seguros. Uhum. E aí o que eu escuto de feedback é assim, nunca estive com uma pessoa tão organizada, Uhum. tão clara. E eu tomo isso como um elogio, eu fico assim, lisonjeada mesmo, quando o paciente, ele tem essa fala comigo. Porque eles sabem o que esperar, né, dessa relação. Então, o que que eu vou entregar, né, quais são aquilo, né, direito e dever. O que que eu tenho de direito, o que que eu tenho de dever, assim como o que que também esse profissional que eu estou contratando vai me oferecer e o que que ele vai me garantir. O que é acordado não sai caro, né? Que é exatamente. Combinado é combinado. A gente combinou isso lá no início, foi assinado um contrato e a gente vai seguir a partir desses termos. E quando dá errado? E quando dá errado? O que a gente faz, Jéssica, quando dá errado? eu uso homem, quais são as experiências de que já deu errado? São poucas as experiências, justamente porque eu deixo muito claro. Mas quando isso acontece, assim, quando o paciente ele tenta... Aliás, deixa eu voltar um pouco, porque o contrato, todas as regras que valem para o paciente, elas valem para mim. E eu ponho isso para ele, assim, olha, eu não me coloco numa posição superior àquele paciente, não me ponho. Então, desmarcação, as mesmas horas de desmarcação que é para o paciente, é para mim também. Eu tenho multa? Tenho. Se o paciente é penalizado, eu também preciso ser penalizada. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Essas pessoas, elas acabam ficando mais seguras quando eu apresento isso para elas. Sim. Elas pensam assim, não quer dar uma despertinha pra cima de mim, né? Então, tá certo. E quando eu cumpro esse contrato, elas se sentem seguras, elas não se sentem injustiçadas. E aí eu também brinco com eles, assim, olha, vocês se organizam para estar aqui, vocês se prepararam para estar aqui comigo. Tem gente que tem filhos, então tem que deixar filho com alguém, organizar tudo para estar aquele momento lá comigo. E eu também me organizo, então eu não tenho o direito de desorganizar a vida do paciente, porque o tempo ele não volta atrás, e nem o paciente também tem o direito de bagunçar o meu horário. Sim. E assim, não abre exceção nesse sentido. E aí quando há algum problema, quando alguém tenta assim, dar um tomé na psicóloga, a psicóloga chama muito simpaticamente, fala assim, então, lembra que nós temos um contrato? Lembra que isso aqui é muito valoroso para mim? E aí a gente conversa, geralmente fica tudo bem.
Uhum. né? Às vezes é até uma defesa ali do paciente, enfim, mas acho que 99% das vezes foi excelente. Funcionou. Funcionou. Já passou algum perrengue específico disso que você falou? Passei raiva, mudei o contrato. Quero saber de uma dessas raivas. Qual exemplo, o que aconteceu que fez você colocar alguma cláusula específica? Deixa eu ver aqui. Desmarcação tem que ser com 48 horas de antecedência. Eu sou mais legal que a Maitê, tá? O meu é 24. Mentira, eu sou mais legal que a Jéssica. O meu é 24, o dela é 48. Tirem as próprias conclusões. Vocês vão acreditar na Jéssica? Sério, gente, para. Qual? Não, eu tô te encarando agora. Tirem as próprias conclusões. Então, a pessoa desmarcar, e essa desmarcação ser feita num sábado à noite, Uhum. quando a minha secretária não está trabalhando. Que aí ela vai ver só na segunda-feira. E aí, diante desses acontecidos, eu mudei o contrato. Mas assim, gente, eu não mudo o contrato aleatoriamente. Eu faço esses ajustes anuais. Então, quando eu percebo que eu tô sendo lesada ali, que algo tá acontecendo e tá me prejudicando, eu aguento até mudar ali o ano. Você não fica mudando o contrato todo dia, toda semana. Não, porque a gente tem que ter estabilidade. Uhum. A gente vai para terapia para ter uma certa estabilidade. E imagina, você vai mudando as regras do jogo de acordo com a sua vontade? Não, isso não existe. Toda semana aí, não existe. A gente tem que ter um certo padrão. Uhum. Eu gosto de padrão. Faz a gente funcionar bem, né? Padrão. Gosto de rotina. Rotina funciona bem. Como é que você age em casos de emergência? Emergência. Acordei no dia da sessão, passando mal e tenho que ir ao pronto-socorro. Você vai pagar minha sessão. Uhum. Não existe exceção. Uhum. Talvez a Jéssica seja mais legal mesmo. Sim, no meu contrato tem exceção para emergências. Não tem, porque justamente eu já vi gente matando pai, avô, tio, primo, e surgir todos os tipos de emergência que não estavam ali. Uhum. E já aconteceu mesmo de ocorrer tanto do meu lado como do lado do paciente. Eu me lembro, eu atendo muito médico. Uhum. E teve um caso que ele foi atropelado. E aí ele me ligou, ele foi atropelado, mas assim, passava bem, mas tinha que ficar lá no hospital para uma certa observação. E aí ele, doutor, é o seguinte, o carro foi dar ré e me atropelou aqui. Eu tô no hospital, mas não se preocupe que tá tudo certo, então eu não vou pra sessão. Eu falei, não, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Mas você cobrou? Sim. Mas eu acho isso é interessante você falar, porque eu acho que volta numa fala que você trouxe no início, quando a gente falou de mas a pessoa não achou ruim, viu? Meu paciente não achou ruim. Mas é exatamente esse o ponto, que dentro daquilo, o que é acordado não sai caro, então eu entendi que o contrato da Maitê é assim, eu concordei com isso, eu assinei, então não tem que fazer chilique em algum momento em que acontecer alguma coisa. E vale a gente mencionar que também uma coisa que você pontuou, que é o aspecto de são os seus valores. Inclusive a entrevista, né, eu chamo de sessão inicial, que é a sessão de avaliação, né, mesma coisa, é um momento em que o cliente vai entender como é que o terapeuta funciona, né, quais são os valores daquela pessoa que vai prestar o serviço, e ele vai entender se aqueles valores fazem sentido com os deles, se eles vão funcionar junto. Se tá acordado, tá acordado. Eu concordei, falei, beleza, faz sentido, me sinto
resguardado com isso, porque eu sei que se a Maitê for atropelada no dia da minha sessão, eu não vou ter prejuízo. Então é um caminho de mão dupla e que super funciona. E teve um fato que mexeu muito comigo. Quando o meu cachorrinho faleceu, e foi assim, nossa, eu postava muito ele, então os meus pacientes sabiam. Ele estudava com você todo dia. Isso, em algumas sessões online ele era o coterapeuta, ele estava sempre lá. E quando esse doguinho faleceu, o Tiger, nossa, eu fiquei arrasada. E aí eu desmarquei, né, os pacientes, e eles, por também acompanhar, acaba que acompanha a rotininha ali do pet. Eles falaram assim, não, doutora, tá tudo bem, não precisa, a gente entende, eu falei assim, não, tudo que vale para vocês, vale para mim. Então, eu tive um prejuízo nessa agenda, mas ali também eles sentiram, tipo, não, a gente pode contar com ela, que não existe ali uma sessão, um jeitinho, ela vai fazer para Maria, mas vai ser diferente para Joana. Não, é preto no branco. Sim, e esse é o ponto, né, de entender que aquilo que vale para o nosso paciente vale para a gente também. E usualmente, se a gente for conversar com algum terapeuta, né, que tenha um problema em relação à agenda ou qualquer coisa seja de estrutura da clínica, a gente percebe que tem uma falha na conduta do profissional. Desde o começo, porque não tem como a gente mudar as coisas no meio. Não, tá me prejudicando, não, Não, gente, é assim, definiu, sustenta aquilo até o fim. Exatamente, tem que sustentar. E esse ponto é um ponto importante relacionado a isso. O terapeuta que atrasa alguns minutinhos para começar a atender. Desmarca em cima da hora. E isso vai mostrando pro cliente que ele pode, né? Ele também pode fazer isso. Se o terapeuta faz, eu também tenho direito de fazer. Não só isso, esse tipo de comportamento vai desgastando a relação terapêutica. A relação que é tão importante. E acaba que o paciente, ele se sente inseguro. Quando, pelo menos, acredito que a gente trabalha assim dentro da TCC, nós temos um plano terapêutico, uma conceitualização a ser seguida. Então você não vai lá desabafar, bater um papo, nós temos objetivos que precisamos alcançar junto com o paciente. Então é colaborativo. Quando começa a ter essas falhas de ambos os lados, dá a impressão de que as coisas não estão andando, que você tá ali meio solto. E mais uma vez, é um trabalho, gente. É profissionalismo. Você não tá ali para bater papo. E tem que ter uma continuidade. Se isso não é seguido, não vai funcionar. E aí, no final, vai para aquele lugar, né? A terapia não funciona, o TCC não funciona, ou qualquer coisa nesse sentido. Aí vai ver as faltas da pessoa. Exatamente. Você pega lá e dá uma olhada, a pessoa, em 6 meses, ela fez 4 sessões. E não aí vai funcionar mesmo. A punição se você faltar a troco de nada, você vai pagar, funciona. Porque quando mexe no bolso, funciona. Aquela pessoa acaba sendo mais comprometida. E o mesmo vale para o psicólogo. Porque tem épocas que a gente fala assim, nossa senhora, esse caso tá tão difícil. Eu acho que eu não me preparei tão bem assim, acho que eu vou desmarcar. Ou, não, a psicóloga tá tão chata. Não, ela tá me cobrando muito. Eu vou desmarcar. É igual o meme, né? Que fala, nossa mãe, não queria ir pra terapia hoje, mas minha filha, você é psicóloga, né? Se a gente não tivesse os contratos, a gente opta por não ir. Isso. Então é importante que isso seja muito bem organizado para que funcione bem das duas partes, né? E como você mencionou, o cliente se sente muito seguro, porque ele sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, ele sabe exatamente para onde as coisas estão caminhando. Exato.
E tem uma outra coisa que acredito que seja interessante a gente colocar aqui, que é quando o familiar ele quer participar da sessão, mas sem contar para o paciente. Ele coloca o profissional numa sinuca de bico. Uhum. Ele quer marcar, ele fala, não, é porque você atende a minha esposa, ou você atende meu marido, ou você atende minha filha, ou meu filho, e eu preciso te passar algumas informações, mas ele não pode ficar sabendo que eu fui aí. Vale aqui um recorte, né, de falar que nesse caso específico a gente não está falando de atendimento de menores, né, que você tem que em algum momento, em certo nível, trazer o responsável, atualizar, né, do que está sendo feito e afins. Maitê está falando aí de pacientes adultos, que outros adultos querem interferir nesse processo. Mas mesmo quando é criança, quando eu atendia crianças, gente, se tiver 5 anos, a mesma conduta é a conduta ali para o adulto. Como? Dentro do nosso código de ética, nós vamos falar para os pais ou responsáveis aquilo que é pertinente. Sim, a atualização... É uma atualização do caso, não é o que o paciente disse. Sim. E justamente porque a gente tem que resguardar o sigilo. Exato. E a relação terapêutica. Então, quando eu precisava chamar os pais, ou quando era a hora de passar esse processo ali para os pais, eu sempre avisava para a criança, olha, os seus pais vão vir, eu vou falar assim, assim, assim para ele, vou dizer que você tá assim, assim, vou atualizar sobre o caso, tudo bem? Tudo bem. O mesmo acontece porque ainda eu atendo adolescente. Adolescentes são selecionados. Eu gosto daqueles adolescentes que eles estão com o pezinho na vida adulta. Esses são os bons de atender. Então, quando eu faço a entrevista, eu já passo esse contrato e digo, chamo, né, o responsável que está com esse adolescente e explico que eles vão ser chamados, mas sempre com autorização daquele adolescente, porque sempre tem aquele assim, mas eu tô te pagando, eu tô pagando, mas aqui tem gerência e a gente tem um código de ética, não só um código de ética, um código penal. Tá? E aí, nesse sentido que eu quero falar. Vai lá. Do código. Até anotei aqui, gente, para não esquecer nenhum ponto. Que é o seguinte, quando alguém que chega, né, telefona para sua secretária, é importante deixar isso também dentro do contrato, mas é importante dizer para a pessoa que nosso código de ética profissional nos resguarda em relação à confidencialidade. Mas só o código de ética? Não, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados também, que é a LGPD. Tem uma resolução do CFP, que é a número 11/2018, que trata da atuação do psicólogo e da importância do sigilo em relação entre psicólogo e paciente. Isso dá uma grande quebra de relação terapêutica. Gente, relação terapêutica se eu não me engano, vou olhar esses dados também, porque eu anotei, eu acredito que é 7,5% daqueles fatores comuns de todas as terapias, que houve um estudo da DIV-12, em que eles elencaram quais são os fatores comuns entre todas as terapias, TCCs, né, psicodinâmicas, enfim, né, todas a relação terapêutica, a empatia, a relação terapêutica é extremamente importante. O trabalho colaborativo também. Mas não parou aí não, voltamos, porque a gente tem assim, um problema de desatenção. E tem um texto enorme aqui, vocês não estão vendo aqui.
Tem essa resolução. E tem, gente, o Código Penal brasileiro, tá? Que é o artigo 154, que considera a violação de sigilo profissional como um crime. Então, quando você faz... Você... Tô puta. Eu falei baixinho, mas se esse vídeo sofrer algum tipo de censura, a culpa é da Maitê. Eu falei baixinho aqui. Você corta, né? Você corta, né? Só se a gente tiver problema, vai. Tá, então, foca aqui. Código Penal 154, artigo 154. Então, nós temos que... isso vale para todas as profissões. Resguardar esse sigilo, a gente não pode ficar compartilhando os dados dos pacientes. Então, assim, eu quero saber como que tá fulano. Não posso falar. Mas me diga, mas ele é meu filho, ele é meu marido, eu preciso dar uma conversadinha com você. Não pode. Não pode. Atrapalha a relação terapêutica. Sim. E a base é a confidencialidade. Entendeu? E que a gente faz um gancho, né? Não só por todas essas questões legais da coisa, mas no relacionamento isso afeta a confiança, né? De saber que, sei lá, meu namorado, minha mãe ou qualquer coisa tá te mandando mensagem, que você é minha terapeuta e... Passando informação não solicitadas. Exatamente. Escondido. E até, mas às vezes você pensa, né? Mas eu não falo nada, eu só escuto. Mas ainda assim, né? É uma relação que não é nada pertinente. Tem que cortar e falar, não, aqui não. Se você tiver alguma coisa, você conversa com a sua mãe, com seu filho, com quem quer que seja. E se a pessoa achar que é relevante, essa pessoa traz para terapia. Sim, eu passei por um caso que eu não sabia, mas a mãe pagou uma sessão e quando ela sentou na minha frente, né, eu fui fazer entrevista... Você não sabia que ela era mãe de alguém? Não, ela marcou uma sessão e não sabia que ela era mãe de uma paciente minha. E aí, quando ela sentou, olha... não é pra mim, é pra minha filha. Eu falei assim, ela é adolescente? Não, a minha filha, que é adulta, faz terapia com você. Então. Pode, por favor, se retirar do meu consultório? Foi mais ou menos assim, olha, então, eu tenho um código de ética, existe, aí rezei essa cartilha, eu falei assim, eu entendo que a senhora esteja preocupada, porém, eu não posso deixar você falar absolutamente nada. Por quê? A sua filha não sabe que você está aqui. Então, a gente pode perguntar se ela autoriza você vir. Mas sem autorização dela, não. Eu vou fazer a devolução, o estorno do seu dinheiro e eu vou precisar dizer que você veio. Sim. Ótimo. E eu perguntei para essa paciente, né, falei, depois relatei o caso, sem expor, assim, a mãe e tal. Falei assim, olha, acredito que a sua mãe esteja preocupada, você autoriza ela vir? Ela falou assim, sem problema, pode vir. Pronto. Falei assim, então eu vou fazer as seguintes perguntas para ela. Ela, não, tá tudo certo. Você acredita, Maitê, que vai ajudar a terapia? Eu acredito. Você também acredita, paciente? Ela, eu acredito. Eu falei assim, então, ok, vamos deixar essa mãe vir com a autorização da paciente. Que a gente volta para aquele ponto. O que é conversado não sai caro. E não infringe a lei. Sim. Que a Maitê mostrou aqui. Mas é isso, né? É esse aspecto de não que outras pessoas não possam ser envolvidas dentro do processo, mas isso precisa passar pela autorização daquela pessoa que é paciente. E que se a pessoa não quiser, não vai acontecer. E é isso, vida que segue. E às vezes as pessoas se perguntam, tá, mas como é que eu vou lidar com essa pessoa? Bloqueia.
Não, às vezes a pessoa acha o WhatsApp, né? O que não é difícil achar nosso WhatsApp na internet, afins. Bloqueia, não responde, faz de doida, qualquer coisa. Eu faço um documento. Às Eu vezes não, bloqueia, eu mas não daí me não faço gosta de de doida, não. doida. Eu não me faço de doida, gente. Eu faço um documento, eu faço um relatório, eu descrevo tudo o que aconteceu Uhum. e assino e deixo registrado, porque assim a gente nunca sabe o que vai pode acontecer, né? acontecer. Vale às vezes colocar lá num registro documental alguma coisa, né? E coisa provas, anexo provas. A pessoa entrou em contato aqui, não foi autorizado, porque, gente, depois fica a minha palavra contra a da pessoa, e eu não gosto disso não. Mais uma vez, é preto no branco. A pessoa precisa se sentir segura. Sim. Dentro do meu consultório. Mas assim, né? Pelo menos na minha experiência de clínica, das vezes que isso aconteceu, foi pontual. A pessoa entendeu que não haveria essa interação sem autorização do paciente. E em muitas situações eu, inclusive, recomendei para que as pessoas conversassem com o cliente, né? Então já entrou em contato, eu queria saber, tô preocupada. Aí eu fiz, você já conversou com ela? Não, então converse com ela vai poder te falar. Ela pode falar do processo, ela pode te falar o que ela quiser. E essas coisas pontuais funcionaram. Nunca me aconteceu de haver, assim, um movimento de assédio, digamos assim. Já te aconteceu de haver um movimento de assédio que necessitasse de um documento, de uma intervenção, de alguma coisa? Já aconteceu. E então, sempre que eu me deparei com essa situação, eu falo com a pessoa, geralmente entende, fica tudo certo, mas nesses 18 anos eu só encontrei uma pessoa que ficou assediando por 2 anos. Aí você precisou de um relatório, então, de um negócio mais... Eu sempre faço o documento. Eu já deixo o documento. Quando a pessoa já começa, eu já inicio a documentação. Porque é um resguardo para mim. Sim. É um resguardo para mim, um resguardo para o paciente. E aí eu vou anotando. Foi uma tentativa isso foi explicado, a pessoa continuou insistindo e tal. Agora, quando basta, aí eu coloco o freio, faço tudo e eu mando para a pessoa que está assediando. Aí quando faz isso, a pessoa para, mas ela fica chateada, porque geralmente são pessoas que não sabem receber não. Não sabem. Tem uma coisinha no comportamento, né? É problemático. Tem uma coisinha que merecia aí uma atenção, um processo terapêutico individual e afins. A pessoa não sabe o que é limite. Respeitar o limite do outro, então... Porque fica claro na insistência, né? Se ela vai na segunda vez, já dá pra perceber que ela tem um probleminha com não, com limite e afins. Com desrespeito ao próximo. Com desrespeito ao próximo, exatamente. Então a gente... vale dar uma cuidada em relação a isso, porque é isso mesmo, né? De se resguardar. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu percebo dentro da nossa classe uma dificuldade dos profissionais da área da psicologia de pôr esse limite, de falar não, de se posicionar. Sim. Geralmente eles ficam inseguros. Mas se eu disser não, eu vou perder o paciente. Se eu não fizer o que o paciente quer. Gente, mais uma vez, seja profissional. As pessoas estão ali para serem cuidadas. Então, quando a gente vai no médico, ele vai ter as diretrizes e dar as condutas dele. Nós trabalhamos com comportamento. Então, a partir do momento que ocorre isso, a gente tem que ter um comportamento seguro no ambiente de trabalho. Seguro e assertivo. E a gente só consegue isso se posicionando. Então, imagina, se todas as vezes que o paciente pressiona, você cede, quem tem problema é você. Né? É bom fazer uma avaliação. Tá precisando de supervisão e terapia. Exato, porque naquele ambiente ali, você é o profissional.
Você precisa saber o que está acontecendo. Comportamento precisa ser analisado. Sim. Inclusive ontem eu postei um stories falando disso, que qual é a nossa responsabilidade no caos que a gente se queixa, né? 100%. E às vezes, 100%, sim. Você parar, vamos botar uns 98 para não doer tanto? Tá bom. 98, para não doer tanto. Mas é isso acontece muito dentro do processo terapêutico se a gente não prestar atenção em colocar esses limites, porque aí vai reclamar, minha agenda é bagunçada, o paciente desmarca, eu não tenho, o que eu escuto muito, né, a psicologia clínica não tem segurança, porque num mês eu recebo tanto, no outro mês eu recebo tanto, aí você vai verificar, justamente pelas faltas, justamente por remarcações e afins, mas a pessoa não tem um critério. Ela não tem critério, deixa solto, como é que vai receber, se vai receber, o que vai ser uma punição e afins. E não tem ninguém que manda no negócio, o negócio só vai andando e funcionando de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente, inclusive, reforça o comportamento do paciente, né? Nessa de, eu preciso cuidar e afins, vai muito pro aspecto do assistencialismo e esquece de que o cuidar vai envolver ensinar limites, né? E eu acho importante voltar para esse ponto de que a relação terapêutica, que é essa relação entre psicóloga e cliente, ensina muito para o paciente em relação ao que a gente quer que ele reproduza fora no mundo, né? Isso. Então, e partindo também de que muitas questões do funcionamento dele vão se manifestar no processo. Como é que ele lida com dinheiro, como é que ele lida... Dentro do setting terapêutico. Como é que ele lida com dinheiro, como é que ele lida com o não, como é que ele lida com o limite, como é que ele lida com as consequências do comportamento dele, como é que ele lida com a vida. Isso se manifesta lá dentro do setting terapêutico e a gente usa a relação para ele levar isso para o mundo. Se a gente não se atenta a essas coisas... Quem vai se atentar, gente? Quem vai se atentar? Se tá ali para aprender um comportamento que é benéfico. Mas vale mencionar que essa postura que a gente tá tendo aqui, tá conversando, é uma postura de, como é que eu posso dizer? Gerenciamento de negócio, digamos assim, né? Mas que isso não interfere em todos os atributos que nós temos como psicólogas de acolhimento, empatia, o que mais que a gente tem? Uma escuta não punitiva, ser carismático e afins. Sim. Os nossos pacientes gostam da gente. Amam. Né? E isso não interfere, a gente não fica toda a sessão e todo o processo falando do que pode e que não pode. Não, gente, é pontual. Começou, a gente fala. Deu problema? A gente fala de novo. Nós retomamos aquilo ali de uma forma muito afetuosa. Uhum. Porque uma quebra de contrato é um desrespeito. Então, nós estamos sendo feridos ali de alguma maneira. E é necessário colocar as claras, Sim. Porque ainda tem isso, né? Que tem alguns que engolem e não põem à mesa. Sim. É o seu papel fazer isso. Não esqueça. Isso é tão importante. Se a gente traz aí para aspectos da TCC, quando a gente engole, não fala sobre, a gente começa com um problemão. Problemas... neurósico. Eu vou usar outra coisa. A gente começa com contra-transferência. Partindo aqui da TCC, né? A gente começa a ter os nossos processos cognitivos disfuncionais para com o nosso paciente, que poderiam ser resolvidos se a gente colocasse as coisas às claras. Os esquemas são ativados. São ativados. Aí você começa a querer que o paciente falta. Você tá doido pra ele faltar. Você quer que ele pare o processo, você quer que ele seja atropelado por um carro. Nossa! Isso foi só uma brincadeira, porque eu peguei lá do exemplo da mãe tendo início. Mas isso é sério, porque começa a interferir no processo partindo do profissional para o cliente. E isso é seríssimo. Deixar essas coisas às claras é importante e eu percebo isso como um benefício muito legal, porque a gente dá confiança
para que o cliente ele consiga falar as questões dele pra gente, né? Quando a gente solicita feedback e afins, ele tem essa tranquilidade de levar. E isso é possível se a relação terapêutica está bem estabelecida, se há essa conexão. E ao falar, ao se posicionar, pontuar, ele está resolvendo, né? Porque geralmente, como a Jéssica já pontuou ali atrás, o paciente ele reproduz no set terapêutico os problemas que eles fazem ali fora. E é o momento que nós fazemos a intervenção. Então é importantíssimo. Porque a gente está ensinando ele a ser assertivo, você está ensinando ele a não fugir de conflitos. Não fugir de conflitos, pensando que esse aspecto que a gente tem batido na tecla é uma relação. E essa relação ela vai ter conflitos, essa relação vai haver discordâncias, tudo que acontece em qualquer outra relação. E a gente aprende dentro do setting terapêutico a lidar com essas questões, né? Sempre vai acontecer alguma coisa que o terapeuta fala que o cliente não gosta, é importante que ele fale que ele não goste, que ele não gostou daquilo, é afins, como é que aquilo chegou para ele. Importante que a gente também aprenda a falar dessas coisas, né? Uma coisa que eu achei legal que a Maite mencionou, de quando você apresenta o seu contrato, deixar claro que aqueles são os seus valores, que aquelas coisas são importantes para você, para que você consiga caminhar prestando um bom serviço. E se aquilo não for cumprido, vai afetar a relação e vai ter um problema, vai ter que ser ajustado, vai precisar ser encerrado. Então esses aspectos são importantes, né? O paciente saber quais são os meus valores, eu saber quais são os valores dele, óbvio que isso faz parte do processo, né? A gente precisa levantar isso para que isso funcione bem. Eu até falo para os meus pacientes assim, né? Os possíveis pacientes. Sessão de avaliação é uma sessão em que, para além de todos os pontos que a gente sabe, já mencionou aqui, é uma sessão em que você vai me conhecer para verificar se o meu trabalho faz sentido para você, se a minha maneira de funcionar faz sentido para você, bem como eu vou avaliar como é que eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar e afins. Então é importante que o santo bata, né, do terapeuta com o cliente para que funcione. E sempre falando disso, do aspecto de relação, eu acho que é importante a gente falar de uma coisa que costuma ser polêmica também na psicologia, como um todo. As pessoas se ressentem muito, isso me deixa, nossa, grilada. Eu quase nem falo muito disso para não ficar brigando com as pessoas. Mas as pessoas se ressentem assim, nossa, ligou aqui procurando pelo trabalho da Maitê, perguntaram se a Maitê é cristã. Aí o psicólogo ele fica chateadíssimo. Aí ele começa, porque a psicologia... é a psicologia... Gente, por que eu tô falando disso? Do aspecto da relação e o aspecto do santo bater. Uma coisa, que não é o caso, né? Mas é uma coisa, a Maitê ser psicóloga e cristã. Outra coisa é a Maitê levar a psicologia cristã, que não existe, para dentro do consultório. Mas o fato de haver essa característica na pessoa Maitê leva uma aproximação. Se eu sou cristã e a Maitê também acho que vai fazer sentido, a gente vai conseguir, o santo vai bater. E isso compõe aspectos relacionados à relação, a gente se aproxima daquilo que é mais parecido com a gente, né? Sim. E como é que você lida com isso? Não lido. Bom, pronto. Não, tchau, gente, até a próxima. Calma. É o seguinte, quando há essa procura, eu deixo claro para o paciente que ele está ali para ser respeitado. Aí tem a prática baseada em evidência, que a galera fica... Gente, um dos pilares é você respeitar a cultura, os valores, as preferências daquele paciente. Então, não é o seu papel julgar, influenciar na religião ou desrespeitar os valores daquele paciente. Não é esse seu papel. E se você estiver
praticando isso, tá fazendo muito errado mesmo, porque ele precisa ser acolhido, ele precisa ser respeitado, né, dentro daquilo que ele acredita, dentro dos objetivos dele, e nós precisamos buscar as melhores ferramentas para atender aquele paciente. Por exemplo, em relação a religiões que eu não conheço, deixa eu ver, se bem que budismo não é bem uma religião, né? A religião de matriz africana? Eu não conheço. Então, para eu atender esses pacientes, eu preciso ter um mínimo de noção daquilo ali. Se aquilo, né, se faz parte do contexto do paciente e faz parte do contexto da terapia, o envolvimento dele na religião, então é o paciente que eu falo, bom, eu vou ter que te encaminhar, ou eu vou ter que fazer uma supervisão para saber como conduz. Por exemplo, o cristianismo, quando eu falo para os pacientes, eles perguntam, você é cristã? Eu, não. Mas eu pensei que você fosse, parece que você entende tanto. Então, eu estudo. Eu estudo, eu busco saber ali o que é realmente importante. Super amiga das irmãs. Sim, eu tenho amigas carmelitas. Grande parte dos meus amigos e pacientes, eles são cristãos, que seja anglicano, evangélicos, católicos são muitos. E olha só que engraçado, eu nunca tive problema com, por exemplo, os evangélicos, eles têm eu não lembro como chama, discipuladores. Eles têm discipuladores, que é uma orientação, enfim, uma orientação individual, de dupla. Isso vale mencionar uma parte específica dos evangélicos também, né? Sim, é porque eu tenho alguns pacientes que têm essa questão específica. E eu nunca tive problema com isso, porque nós agregamos. E essa pessoa, né, essas pessoas, que não foi só uma que eu atendi que tinha discipuladores, os discipuladores falavam, olha, você vai tratar isso com a sua psicóloga, e isso aqui é aqui dentro, né, da igreja. E eu achava isso fantástico, porque em nenhum momento a gente brigava. Transtorno depressivo, transtorno ansioso, não sei se eu acho que eu tive muita sorte, mas a gente tinha essa conexão. Então eu já atendi pastores, e eles não se sentiram desrespeitados, sentiram acolhidos, muito pelo contrário, passaram a valorizar a profissão de psicólogo, pelo menos ali, ficaram muito satisfeitos. E eu fico bem feliz e também lisonjeada quando eles fazem eles me dão esse feedback. Isso é bem isso, né? Se a gente não tem conhecimento do que a gente mencionou, por exemplo, de religiões de matriz africanas, é muito mais ético encaminhar. Se você não tem essa disponibilidade para estudar, para fazer supervisão e afins, você vai encaminhar para um profissional que ele conheça daquela religião, não necessariamente ele seja, mas ele conhece, foi como você falou, né? Não é cristão, mas estuda sobre, que vai conseguir conduzir da melhor maneira. Então faz muito mais sentido, de fato, uma pessoa de uma religião de matriz africana procurar alguém que seja, ou que conheça, porque vai entender das dificuldades, dos problemas, se tiver questões envolvidas a religião e afins. Então, outra coisa, gente, deixa de bobeira, né? Deixa as pessoas procurarem profissionais que façam sentido para elas, o profissional quanto pessoa, porque, obviamente, isso facilita. Isso vai facilitar ou vai dificultar o caminho de algum processo. Inclusive,
tirando de questões polêmicas, eu acompanhei uma cliente durante muito tempo, demandas profissionais e afins. A gente encerrou, ela recebeu alta, estava super bem, não fazia sentido o processo naquele momento. Depois ela me procurou. Quando ela me procurou de volta, ela me procurou para lidar com questões relacionadas especificamente com a maternidade. E eu conversei com ela nessa sessão que a gente teve inicial e encaminhei ela para uma colega que trabalha com essas demandas, uma que nesse caso específico era mãe, mas que ela trabalhava com essas demandas, porque com certeza essa colega ia conseguir ajudar muito mais do que eu. Porque para que eu pudesse ajudar naquelas demandas específicas da maternidade, eu ia ter que estudar. Estudar a supervisão. Estudar a supervisão. Mas se você tem a curiosidade a respeito do tema, não é assim, nossa, eu não quero, eu não sei, ou eu não sou mãe, ou não sou cristão, enfim. Mas se você vê que tem competência para aquele caso, é um transtorno, vamos supor, eu trabalho bastante com transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Se a demanda não é relacionada com isso, trabalhe. Se for e você tem essa curiosidade, essa disponibilidade de estudar, estude. Uhum. Estude sempre respeitando o paciente, os valores, as crenças. A gente só precisa mudar as crenças disfuncionais. Sim. E vale mencionar também esses aspectos, né? Eu tenho, inclusive, conduzido um grupo de estudos a respeito da TCC, e a gente sempre chega nesse lugar, né, de crenças, e aquelas crenças que são diferentes das nossas, aquelas crenças que elas parecem disfuncionais, mas porque elas são muito diferentes das minhas, e eu, a partir do meu sistema de crenças, vejo que esse comportamento ele é disfuncional. Mas quando a gente se aproxima, quando a gente acompanha dentro do contexto do paciente, você percebe que aquela crença ela não é disfuncional. Sim. E aí, esses aspectos até disso, né, quando a gente vê um paciente ou chega um paciente que ele é muito diferente da gente, é importante que a gente entenda até esse limite, né, até onde eu vou conseguir respeitar esse funcionamento, respeitar as crenças do meu paciente, sem começar a querer trabalhar e desconstruir crenças só porque eu acho que elas não funcionam. Eu sempre lembro de um exemplo de quando eu estava dando aula na graduação e eu estava acompanhando estagiários e que isso aconteceu. Eu acho esse exemplo muito bom. Uma das minhas estagiárias começou a atender um rapaz que ele queria... ele foi com uma demanda de um relacionamento extraconjugal. Só que, por que ele buscou o processo terapêutico? Porque ele queria uma espécie de ajuda para poder gerenciar o casamento e o caso extraconjugal. Só que o que aconteceu? Eu imagino que vocês já pensem sobre isso, né? Isso bateu nas crenças da minha estagiária, que queria trabalhar com que ele resolvesse, né? Ou parasse o relacionamento extraconjugal, ou se separasse da esposa e ficasse com a amante afins. E a gente precisou conversar sobre isso em supervisão, de que era a crença dela que estava batendo na crença dele, que não é isso que era o processo. Então, e quem define o objetivo não é o psicólogo, é colaborativamente, né, você e o paciente definem juntos, né, então ele vem com esses objetivos e a gente vê ali até onde é possível caminhar, até o que é viável e o que não é viável. Mas separar, não separar, decidir, isso cabe Exatamente. Isso cabe ao paciente, gente. Exatamente. E aí muita coisa acontece dentro do consultório que, se a gente não tiver muito cuidado, bate no nosso sistema de crenças, bate na nossa moralidade, que não necessariamente é o do paciente. E aí a gente quer conduzir ou quer mudar uma coisa que não tem nada a ver. Bom, mas tem coisas menos polêmicas e coisas mais legais que a gente pode falar de relação terapêutica também, né? Como é que é a Maitê
no setting terapêutico com os pacientes? Maitê é uma pessoa séria, uma psicóloga com cara de paisagem. Como é que você funciona no dia a dia com seus pacientes? Bom, tem pacientes que me acham engraçada. Estão certos em estar em processo terapêutico, não estão fazendo uma leitura adequada da realidade. Tem outros que me acham mais dura. Cada paciente acaba tendo uma percepção ali diferente. Cada paciente tem de você aquilo que ele merece. Exato, exato. E a gente funciona de acordo com o paciente, mas todos eles falam que eu sou muito justa, muito correta, né? Eu dou a César o que é de César, então não tem essa de jeitinho. E outra coisa que eu escuto muito eu gosto de você porque você é firme no que fala, segura no que fala e ao mesmo tempo acolhedora. Basicamente isso. Assim, tem alguns que reclamam quando tentam passar por cima dos meus limites. Aí é problema, realmente é problema. Aí, nesse momento, eu viro uma onça. E um ponto legal do que você falou, que a gente até brincou, né? Cada paciente tem aquilo que merece, né? Mas volta também de novo para esse ponto da relação de que pessoas são diferentes e a gente funciona de maneira diferente a depender das relações que a gente tem. E não significa que nós somos pessoas diferentes, né? Significa que nós temos posturas ou uma liberdade maior ou uma liberdade menor. Há pacientes que gostam ou que a gente tem uma liberdade maior para ser mais engraçadinho e afins. Outros até precisam que a gente seja irreverentes. Outros precisam que a gente seja um tanto quanto mais sérios, mais diretivos. Isso também muda a depender do momento do processo terapêutico que a gente está. Mas é isso, né? Acho que os meus pacientes são muito assim também, né? Uma máxima é que eu sou brava, né? Nesse sentido de que eu sempre sou diretiva e afins e firme naquilo que tem que ser feito. Mas uma coisa legal, tem uma paciente que ela nem tá comigo mais, mas ela me chamava de minha malvada favorita, né? Eu tenho esse apelido também. Malévola. São general. São personalidades parecidas. Mas os nossos pacientes gostam da gente. Gostam. Então, verdade. E eu sempre bato numa tecla importante para que a relação terapêutica funcione, inclusive são bases da TCC, importante que a gente seja autêntico. Sim. Se a gente não for autêntico nas nossas relações, no mundo não vai funcionar. E aí não tem como a gente ser frio. Exatamente, a negociação também não vai funcionar. Nós somos autênticos. A nossa personalidade. Tem gente que fala, até mais aí, galera que vem da psicanálise ou afins, vem falando isso, né? Eu contei uma piada, minha psicóloga não riu, eu anotou no caderninho. E comigo, eu vou rir, e se precisar, eu vou anotar no caderninho. E se precisar, eu te mostro porque eu anotei no caderninho, que a gente vai conversar sobre isso depois. Mas se você contou uma coisa engraçada, eu vou rir. Se a gente está num momento delicado, muito emocionante, você vai se emocionar junto, você vai morrer de chorar, soluçar e afins, precisar de um auxílio, né? Mas você vai junto com essa pessoa. Então, ser autêntico no processo terapêutico, ele é muito importante. Porque se a gente não for autêntico, não existe relação. Não vai funcionar, não vai ter conexão. Pensa, Deus me livre, uma pessoa, uma psicóloga apática, que se você ri, ela não ri. Se você chora, ela não tem nada. No expression. Não acontece nada. A pessoa com cara de paisagem. Muito botox. Muito botox. Assim, né? Eu, graças a Deus, nunca tive contato com um profissional da psicologia que tivesse cara de paisagem. Eu não voltava. Nem eu. E até dentro disso, né?
Hoje em dia, até um ponto interessante pra gente, acho que uma última pauta interessante, eu não tinha nem pensado nisso antes de falar. Não, a gente tá aqui há 2 horas, gente, pelo A gente amor vai de encerrar, Deus. a gente já tá quase. Mas uma coisa que eu me lembrei desse aspecto de relação terapêutica, que hoje em dia, ela não se restringe mais só ao sexo terapêutico. Com o Instagram e afins, né? Inevitavelmente... Tem no meu contrato isso. Tem no meu boa. contrato. Mas inevitavelmente a gente se esbarra com o cliente fora, né? Assim, nesses ambientes virtuais. Como é que você gerencia isso e como é que isso está no seu contrato? Nossa, amei essa pauta, mais 2 horas. Eu coloco também dentro do contrato que ali o paciente, eu dou a liberdade para ele, quando ele me encontra na rua, se ele me cumprimentar, eu cumprimento. Eu sou um espelho do paciente. A única coisa é que eu não permito, e aí eu digo isso, olha, eu nunca vou te colocar numa situação de constrangimento. Porque nem todo mundo quer dizer que está fazendo terapia. Aí imagina, então se você está acompanhado, nem sempre aquela pessoa sabe que você está num processo terapêutico. Sim. E aí você vem todo como serelepe e vai cumprimentar a pessoa colocando ela numa situação de constrangimento. Então eu já ponho isso ali que olha, se você me cumprimentar... o que você quiser me abraçar, você pode abraçar, se você quiser me apresentar, mas eu vou tá quietinha esperando o seu sinal. Vou ser responsiva. É o seu sinal. Ótimo. Nunca vou avançar esse sinal. Então assim, nossa, oi! Não. Até porque você não faria isso nem com quem você conhece, né? Não. Então, ok. E questão de Instagram, eu também coloco que não é possível tratar dentro do Instagram assuntos relacionados à terapia. E o paciente, óbvio que o meu Instagram é profissional, mas eu também tenho um Instagram pessoal que eu não adiciono pacientes. Então ali eles podem me mandar memes, não tem problema, mas solicitar consultas ou desabafos, não, porque estamos num ambiente inadequado para isso. E aí eu deixo tudo muito claro. E outra coisa também a pessoa segue, eu não sigo. Eu não sigo o paciente. Eu tenho um colega que fala disso, que ele não segue paciente porque ele não vai levar trabalho para casa. No meu caso, nem é isso. Eu sinto invadindo a privacidade daquele paciente. Sim. A minha psicóloga está me monitorando, está observando. O que ela vai pensar? Gente, eu não quero colocar a pessoa em constrangimento, eu não quero invadir um espaço dela. Por quê? A pessoa traz, o paciente traz para a terapia aquilo que ele quer. Pasme, ele vai te contar tudo? Não. Ele não vai te contar tudo, muita coisa ele esconde. E cabe a ele ter esse amadurecimento de trazer para a terapia. E aí eu fico naquela... já deixo claro, olha, não sigo para preservar. Sim. E eu me sinto confortável. Mais uma conduta. Sim. Porque tem gente que fica chateada. Nossa, ela não tá me seguindo. Eu também não sigo pacientes. Mas tem muitos pacientes no meu Instagram, porque é um Instagram profissional. E eles seguem e eles mandam memes, eles reagem a stories, né? E afins. Você escreveu esse texto pra mim. Não, vamos trabalhar isso, porque o mundo não gira no seu umbigo. Exatamente. Volta aqui. Exatamente. Então, tem algumas coisas que hoje extrapolam, né? Mas que permeiam a relação terapêutica, mas esses limites são importantes. Eu também não sigo, justamente para não ter esse tipo de problema. Mas me mandou um meme, me mandou alguma coisa, a gente vai rir junto, e tá tudo certo, é pontual, e vida que segue.
Assim também como o WhatsApp, né? O WhatsApp também é importante a gente gerenciar esses aspectos, mas eventualmente tem uma atualização da sessão, que a gente trabalha alguma coisa específica, a pessoa foi lá, fez e conseguiu. Então ela vai lá, me conta, deu certo, não sei o quê. A gente comemora e afins. Então esses limites são limites saudáveis e que vale a gente... A gente não é robô, as coisas acontecem, né? Aquilo que você está trabalhando para alcançar, para conseguir fazer e afins, é claro que eu quero saber antes da sessão. Se você quiser me contar, eu vou ficar super feliz em saber. Posso compartilhar uma outra? Claro. Eu tenho com alguns pacientes um grupo que é de registro de pensamento disfuncional, que é o RPD, e aí eles fazem, eu achei muito mais fácil fazer o registro ali do que por e-mail ou em papel, gente, quem usa super papel? Prático, né? Você pega o celular e tá lá. E eu sempre ponho um roteiro antes, olha, me mande isso aqui na sessão, antes de entrar na sessão. Então, o título da sessão, o que ficou da sessão passada, o que é importante, o que aconteceu durante a semana, que é importante que seu psicólogo saiba e que está de acordo com os nossos objetivos. Uhum. Você já monta a agenda da sessão. Eles mandam, e eu faço também com outros pacientes monitoramento de progresso com o Dailyo. E aí eles vão enviando todos... Sou chata, gente. Ok. Mas... Eu sou chata, mas eu sou boa. Mas tá? É aquele negócio que a gente falou, né? A maneira como a gente funciona atrai, não é que atrai, né? Porque casa com a maneira como as outras pessoas funcionam. Então quem tá com você faz sentido todo esse processo. Limites saudáveis, relações genuínas. Exatamente. Bom, esse é seu slogan? Esse é o meu slogan. Esse é meu slogan. Então, repita o seu slogan, por favor. Limites saudáveis, relações genuínas. tem que ter uma piscadinha. Esse corte vai acontecer, vocês podem ter certeza que vocês vão ver nas redes sociais esse corte da Maitê com a piscadinha dela no final. Não faça isso, eu sou uma pessoa tão séria. Depois esse vídeo virá para tirar toda a marra que se estabelece, que se mostra, e é para você aceitar. Eu vou postar em colaboração. Não vou pôr, gente. Vai aceitar sim. Que isso, Jéssica? Não conheço, nunca vi. Não é uma novidade que você esquece o nome das pessoas, né? Eu tenho anomia. A gente não precisa expor nossos problemas aqui. Às vezes sim, gera conexão com as pessoas. Né? Não. Um TDAHzinho. A gente tem um pezinho lá. Vocês estão vendo aí, né? Então ela vai esquecer, ela vai autorizar sem nem ver o vídeo. Depois ela vai entender por que as pessoas estão rindo, por que meus pacientes não estão me levando a sério. O que está acontecendo? É por conta da piscadinha. Tem alguma coisa que a gente não falou, que você acha importante frisar, voltar ou falar sobre? Eu acho que a gente falou tudo. E... Nossa, eu tô super feliz. Gostou? Foi tranquilo? Sim, eu tô super feliz de te ver, que tem muitos anos que eu não te vejo. Maitê goiana, que largou essa Goiânia maravilhosa para sofrer sem pamonha no Pará. É duro, gente. Tem quantos anos você tá no Pará? Sei, 16. Você tirou o Gustavo daqui? Não, o Gustavo é paulista. Então os dois saíram das suas capitais e foram para lá. Nos encontramos lá, no interior do Pará. Que isso, hein? Eu fui em busca de um grande amor. Mentira, gente. Você foi em busca do grande amor? Eu encontrei ele lá, perdido. O universo olhou pra Maitê, pros dois e pensou, esses meninos saíram das suas capitais, saíram de perto das pessoas que conheciam, vamos ajudar a criar alguma coisa aqui. E foi funcionou. Lindo. E vocês estão juntos há quanto tempo? 12 anos. Pra esclarecer, o Gustavo é o marido dela, tá, gente? O amor da minha vida. Eu lembro... Não lembro exatamente da história, que eu acho que também você não vai lembrar. Mas alguma coisa que eu não sou boa de nomes, mas eu sou boa de história. Que a gente tava conversando no WhatsApp, e ele falou alguma coisa do Gustavo, e aí fez associação com o Gustavo Lima, e a Maitê me mandou uma figurinha do Gustavo Mioto. Assim,
Eu Vocês estão lembro vendo, disso. né? Foi no Dia dos Namorados que eu ganhei flores dele. Tá Ah, vendo como eu sou verdade. boa Foi isso de mesmo. memória? Foi isso mesmo. E aí você falou assim, Maitê, esse é o Gustavo Mioto, não é o Gustavo Lima. E eu, Assim, ela deu uma bagunçada, mas pelo menos o Gustavo dela, ela sabe quem é. graças a Deus. Dele no nome você não esquece, Não. tá tudo funcionando bem. Tá super. Porque Muito é bem. Gustavo Lima também. Então foi por isso. Foi agora, por isso. Agora a gente juntou tudo, porque é Gustavo Lima também, mas ela mandou a figurinha do Mioto. Foi uma pequena confusão, gente. Eu nem sabia quem era Gustavo Mioto. Agora você sabe. Agora eu sei, porque você me ensinou. Agora você sabe quem é o Lima, você sabe quem é o Mioto. Exato. Ok. Então eu vou mostrar pra vocês depois. Se ela mandar a figurinha errada, eu conto pra vocês. Conte pras pessoas a sua rede social, onde é que as pessoas te encontram. Rede social é maite.palmeira. Estamos lá. Somos péssimas em Dia Instagram. sim, meses não. Meses não. Zero marketing. Zero roteiro. Só na autenticidade. Vocês vão ver que ela some por meses, mas é quando ela volta, ela entrega uma coisa legal, mas aí depois ela some de novo. Sim. E assim... Muito trabalho, gente. E assim por diante. Mas vocês vão conseguir ver a Maitê almoçando 10h30 da manhã. Eu acordo 5 horas. Maitê... Eu sinto fome 10 horas, eu já tô querendo bater um pratão com ovo, bife. E não é só que ela E tá arroz. querendo, ela bate o padrão nessa hora. Vocês vão ver Maitê super chique, saindo pra almoçar de Havaiana. Tem coisas legais, difícil né? andar de salto. Legal, ela passa no perrengue dentro do carro. Chuva do nada que apareceu, não tem como descer. Tem muita coisa legal O dia pra que eu poder faço escova acompanhar. no cabelo, E chove. Então vocês vão poder acompanhar. Vou deixar o Instagram da Maitê aqui pra vocês poderem acompanhar. E rede social que você tem atualmente? É só essa, porque eu mal dou conta dela. E serviços, o que você tem oferecido hoje? Psicoterapia presencial e online, Uhum. com base na TCC. E aí depois que vem a prática baseado em evidência, parece que a minha vida ficou um inferno de tanto estudar. Uhum. Porque a gente tem que casar a melhor evidência para aquele caso. Nossa, gente, olha, a vida ficou complicada. Mas estamos sempre evoluindo e buscando entregar o melhor. Para profissionais, você tem oferecido alguma coisa? Não, Supervisão, nada. não tem. Gente, eu não tenho horário. Não tenho horário, eu não tenho vida. A prova de Eu preciso escalonar. que dá para viver e trabalhar só com psicoterapia. Jéssica, você precisa me supervisionar, assim, vamos escalar um negócio. A Maitê tá precisando dar uma... Exato, trabalho muito. Tá precisando começar a vender horas sem estar presente. São 40 horas, de 35 a 40 horas semanais, às vezes chega até 42. E o pior de tudo é que eu gosto. O pior de tudo? Não, o bom de tudo, porque senão não funciona. Eu amo o que eu faço, eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar envolvida. O problema é que os relacionamentos sofrem, né? Que eu só quero estar estudando. Pois é, gente, temos que trabalhar isso na terapia. Terapeuta da Maitê, se você estiver assistindo isso, já temos aí uma pauta. Temos pauta. Temos pauta aí pra trabalhar. Mas é isso, manda mensagem pra Maitê de manhã, ela vai te responder de noite ou no outro dia. Não, eu sou organizada em responder mensagem. Sorry, sou boa nisso. É verdade, eu não posso negar não, porque ela nunca me deixou no vácuo. Não deixa ninguém no vácuo. Às vezes ela deixa no vácuo no WhatsApp. Mas no Instagram não deixa, não. Não, é porque a gente escolhe as nossas batalhas. Nós escolhemos. Então, assim, eu dou mais atenção ali, Tá correto. Porque não dá pra dividir a atenção. O Gustavo Lima falando ligando. No Gustavo Lima, eis aqui o Gustavo Lima. Você precisa atender o Gustavo Lima ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Okay. Ou posso falar oi, amor? Fala oi, amor, vai lá. Peraí. Oi, amor, eu tô no podcast com a Jéssica, tá gravando. Oi, Gustavo Lima. Beijo.
Te amo. Pra quem achou que Maitê não ia entregar aí entretenimento, eis aqui. Estamos aí. Estamos pra jogo. Estamos pra jogo. E vale considerar onde que tá o Gustavo? Argentina. Na Argentina, um moço viajado, enquanto Maitê está aqui no país Goiânia. Dubai do Goiás. Dubai do Piqui. Aqui as coisas tem um ar diferente, né? As mulheres, elas saem elas levantam com cílios, cabelo escovado, maquiada. É uma coisa. Eu não sei cadê essas mulheres, não, mas se a mãe tá dizendo. Eu me sinto assim, até um peixe fora d'água quando eu tô por aqui. Não, mas ela veio, ela tá hospedada no Marista, então é assim, né? Se você for lá pro setor aeroporto e afim, você vai ver que não é assim que funciona, não. Bom, Maitê, foi maravilhosa a nossa conversa, foi tranquila. Foi. Viu? Pois é, nem doeu, gente. Não doeu, a gente poderia ficar mais... Eu tenho problema com câmeras. Pode não parecer, mas eu tenho. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso. Da próxima vez, daqui 10 anos, quando você voltar aqui, vida. a gente eu volto. Marca para fazer mais um. Me mande mais convites. Com certeza. Inclusive, hei de dizer que precisei insistir muito para que Maitê viesse ao país Goiânia. Verdade. E no fim... Deu certo. Deu certo. E da próxima vez que você estiver aqui, quero gravar para falar mais sobre coisas polêmicas da psicologia. Nossa, eu vivo arrumando treta, vivo em polêmicas, é dureza. Mas até que deu uma quietada, tô ótima. É isso, né? A gente vai de treta e treta a gente cansa um pouquinho, dá amenizada, volta pra treta. Tô ficando velha. À medida que a gente envelhece, né? A teoria do Big Five vem falando isso, né? À medida que a gente envelhece, as nossas características de treta, de neuroticismo e afins, eles vão diminuindo, né? Para que a gente seja aí velhinhos legais, tranquilos. A menos. E a socialização aumenta, hein? Pois é, um processo bom, né, pra trabalharmos a demência. Exatamente, o velhinho vai pro bingo, vai jogar carteado e afins. Dançar, Maitê vai pro forró daqui uns dias. Bom, a gente parar de conversar potoca aqui, né, gente? Obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram da Maitê, da Encantato, da Fernanda, que acompanha a gente aqui no Instagram, Fernanda Contadora. A gente precisa trazer aí eu vou adjetivos. Eu vou conhecer a Fernanda. Pra você que tá assistindo, não sei quando vocês vão assistir, mas hoje é dia 18 de março. Amanhã, dia 19 de março, irei eu, Maitê e Fernanda comer uma pamonha. Olha só. A louca da pamonha, nós três. Vamos comer pamonha e Maitê vai conhecer pessoalmente Fernanda Contadora. Que vocês podem conhecer aqui, entrando no Instagram desse pessoal. Vou deixar tudo isso aqui para vocês. Não se esqueçam de curtir, de marcar o coleguinha, de se inscrever. E de tomar água. Porque é só assim que a gente consegue produzir conteúdos e, de fato, tomar água. E descobrir hoje com a Maitê o que a água contribui nos olhos. Para foco dos olhos. Foco nos olhos. Então, se você não está enxergando bem, se está com algum problema, bebe água, garanta que você está hidratado, que vai dar tudo certo. Ok? Então a gente se vê no próximo episódio. Beijos. Tchau pra vocês.